na vida de nós cristãos. Ela não é mais a nossa razão. Sede compassivos, como o vosso Pai é compassivo. Mas, às vezes, quando essa palavra some, também ela pode ser um sintoma de que, muitas vezes, eu não consigo conviver com o sofrimento do outro. Porque eu vou ficar pensando que isso aconteceu com ele, depois pode acontecer comigo. Então, é mais fácil eu fingir ou eu fugir, mas é muito mais difícil eu permanecer ao lado de alguém que sofre. Então, isso pode ser um sintoma, porque eu fico pensando que entre tudo que a gente aprende, entre tantas coisas úteis e coisas inúteis, não aprendemos a morrer. Não aprendemos a lidar com a dor, nem com o sofrimento. Isso é uma coisa que está descartada da nossa sociedade. Então, vocês imaginem num período onde o mundo te empurra para sucesso, bem-estar, o carro do ano, tudo de melhor. Vem alguém e fala que você tem que olhar para aquele que está do lado de quem sofre, né? Cuidar daquele que está num momento difícil da vida. É um caminho contrário. Então, evidentemente, que a gente vai fingir ou fugir. Aí eu fico pensando que quando Jesus fala isso para nós, sede compassivos, como vosso Pai é. Para que eu possa ser compassiva, eu tenho que pensar em mim primeiro. E nós estamos encerrando um ano. E daqui a pouco nós vamos fazer balanço do que a gente programou para esse ano, o que a gente deu conta de cumprir, as academias que a gente matricula todo início de ano, os quilos que a gente quer perder, tudo que a gente quer fazer, e o que a gente conseguiu cumprir. Mas eu gostaria até de ficar surpresa, se esse ano, quando ele começou, nós fizemos para nós, para cada um de nós, uma proposta do que eu queria crescer do ponto de vista espiritual. Será que fiz? Não, né? Aí eu fico pensando que nós vamos encerrar um ano e que a gente precisa, do ponto de vista do meu crescimento, e já que entendi que eu não sou só matéria, e que nós estamos reunidos aqui porque cremos num Deus, não o Deus Pai que resolve só as minhas necessidades, mas aquele Deus que me faz desejá-lo. É diferente, aquele que meu desejo maior é de estar com Ele. Então, como é que eu estou me construindo? Qual é verdadeiramente a minha consciência daquilo que eu sou? Porque às vezes a gente não tem consciência daquilo que é. E se a gente não tem consciência daquilo que é, isso vai gerar em nós tantos problemas que vai me dificultar viver essa compaixão com o outro. Como é que eu posso cuidar do outro se primeiro eu não reconheço o que está ruim em mim? Então eu preciso que eu olhe para mim e fale, o que em mim hoje tem sede? O que em mim hoje tem fome? O que em mim hoje está nu? O que em mim hoje está exilado? E o que em mim hoje está preso? Porque enquanto a gente viver, né, sem prestar atenção em nós mesmos, sem nos conhecermos, ou tentar fingir que está tudo bem, se a gente não enfrentar cada coisa em nós que não está bom, como eu serei capaz de permitir uma cura ou entender a dor e a fragilidade do outro? Se eu não entendo a minha fragilidade e a minha miséria, eu nunca vou compreender a dimensão para que eu fui criado. E vocês observem que às vezes a gente fica preso em paixões ou vivendo situações que a gente vira mendigo. Esquecemos a nossa realeza. Somos filhos do Altíssimo. Se vocês observarem, eu já tive contato com meus adolescentes viciados em droga. No primeiro dia alguém oferece, depois ele compra, depois ele arrasta por uma droga. É a pessoa perder completamente a dignidade dele. Um dos meus meninos que nós levamos para tratamento esse ano, 4 meses depois, a mãe me mandou uma foto e falou, agora está começando a aparecer com o filho que eu tive. 4 meses depois. Imagina como é que perde.
Então, às vezes, quantas situações você está vivendo na sua vida que está tirando a sua realeza? Às vezes são relacionamentos homens e mulheres, relacionamentos afetivos, que você está mendigando o amor de alguém. Amor não se mendiga, amor é gratuito. E se o outro que estiver com você não estiver fazendo você exalar o que você tem de melhor, você está com a pessoa errada. Pensa nisso. Nós somos criados por alguém que só nos ama, para que a gente possa exercer a nossa realeza. Então, para que eu tome conhecimento disso, eu preciso tomar consciência de mim. Quem eu sou? Preso em que situação eu estou que eu não consigo caminhar? Independente de que eu estou, que eu preciso me libertar. Compreendem? A gente precisa começar a ter um pensamento inteligente nesse aspecto de se ver. Porque se eu não tomar consciência disso, eu tenho um rival que não vai me deixar viver a compaixão. É o meu ego. O meu ego, que é aquele que quer tudo para ele. Ele quer fama, ele quer poder, ele é ciumento, ele briga pelo amor, ele briga se o outro é elogiado, tudo ele sofre. Porque ele que quer ser o centro de tudo, ele quer ser o centro da atenção, ele quer ser o mais paparicado, ele quer ser reconhecido como o melhor em tudo, ele quer só acumular, 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 possuir, possuir. Ele divide o quê? Nada. Ele confia em quem? Só nele. Então, aquele que nada está bom não ser ele mesmo. Como é que é essa pessoa, se eu não tomar conta desse ego, esse ego que às vezes ele é exagerado, ele está numa situação que ele não consegue ver nada a não ser ele mesmo. Então, se eu não prestar atenção, vou viver centrada em quem? Em mim mesmo, e achar que o mundo tem que girar por mim. Isso vai gerar ciúme, inveja. Isso que leva a tanta rixa, a tanto ciúme, a eu querer ser falsa, a querer ser dupla, a querer roubar. Porque não basta uma propina, às vezes eu preciso de uma mala de dinheiro. Às vezes não basta só o que eu ganho, eu tenho que dar um jeitinho por fora. Compreendem? E às vezes a gente vai convivendo com tudo isso como isso sendo normal. Porque a gente não para se ver. A gente não para. E aí a gente vai convivendo com a nossa consciência muito tranquila. Porque, afinal de contas, eu até dou esmola. Mas não foi isso que Jesus falou. Ele falou, sede compassivos como o vosso Pai é. O que adianta eu dar esmola para você e não saber da sua situação? E não me envolver, e não tomar consciência que somos irmãos. Se o mundo me exige, nesse momento, te dar um copo de água, eu te dou um copo de água, mas eu tenho que começar a trabalhar para uma sociedade mais justa. Para todos. Porque Deus não criou um mundo só para mim. Todos somos iguais aos olhos dele. Somos todos irmãos. Então, quanto de injustiça existe na minha vida que eu estou praticando e não estou com consciência disso? Porque eu acho que eu estou muito bem, porque afinal de contas eu não faço nada de grave, eu não mato ninguém, Filó. A minha vida é tão bacana. Mas será que a gente de verdade se compromete com o outro que sofre? De verdade eu me disponho a estar do lado do outro, que cruzou o meu caminho e falou, o que você, de verdade, eu tenho interesse em fazer o melhor na vida do outro? Por que nós vamos ser... O que a gente precisa? Ser concreto, atos concretos. Se alguém me bate a minha porta, se eu cruzo o meu caminho e tem uma dor e um sofrimento, de verdade, o que eu posso fazer por você agora? Então, vamos ajudar a resolver o problema agora. Mas a gente tem um compromisso em melhorar as coisas. E, às vezes, isso passa batido, porque a gente fica no nosso mundinho e fala, não, mas eu não faço mal a ninguém. Fazemos mesmo, não matamos, não roubamos, não fazemos assalto à mão armada. Mas o que nós estamos deixando de fazer ao outro? Se a gente encontra alguém que não tem consciência da dignidade dele, que ainda não tem consciência que é filho do Altíssimo, o que nós fizemos para mostrar para o outro que ele tem um pai?
E que a vida dele não resume nisso aqui. É muito mais. Mas é muito mais. Será que nós estamos conseguindo mostrar isso com a nossa vida? Será que eu estou conseguindo ajudar o outro a ver? Porque às vezes o outro está tão fechado na dor que não consegue ver. Então, quando eu vivo a compaixão, na verdade eu estou subtraindo da dor a solidão. E falo com o outro, estou aqui. Você não está vivo, você não está sofrendo só. Eu não posso viver a sua dor, mas eu sofro com você a sua dor. Eu não posso viver para você a sua dor, mas eu estou com você para te acompanhar aqui agora, e você não está só. Estou aqui. Mas, Filoma, a gente não pode curar. Muitas vezes a cura é a sua presença. Sabe como é que a gente escuta o outro? Não é pelo ouvido, é pelo coração. É estar presente naquele que sofre. Porque, claro que é muito ruim ficar com quem vai reclamar, ou está com dor, ou está sofrendo. A gente só quer o povo alegre, feliz. Não é? Mas se a gente pensar que somos irmãos, então como é que eu posso ter compaixão do outro, ou perceber a fragilidade do outro, perceber a dor do outro, se eu não consigo perceber isso em mim? Se eu não me amo, se eu não cuido de mim, se eu não me respeito, como é que eu vou amar, respeitar e aceitar o outro? Primeiro é aqui, depois nele, depois em Deus. Compreendem? Para a gente viver esse pedido de Jesus da compaixão, para que a gente possa revelar que somos filhos do Altíssimo, a gente precisa de reconverter. Nossa conversão está fraca. A gente precisa de verdade voltar a Jesus e a causa dele. Nós precisamos de verdade colocar o reino de Deus como nossa prioridade. E o reino de Deus é um mundo de irmãos. Então, se a gente começar dentro da nossa casa, não precisa ir longe, não. Dentro do seu trabalho. Será que a gente tem olhado para as pessoas que estão perto de nós? Será que eu tenho olhado e visto a dor oculta que está no outro? Será que eu consigo perceber a necessidade do outro sem que ele fale? E às vezes a necessidade do outro, às vezes é uma cadeira, que ele está com a bengala, está com a dor na perna, você fala assim, eu posso te dar uma cadeira? Às vezes carregar uma bolsa, começa assim. Até perceber coisas maiores. Às vezes é um abraço na hora de uma notícia ruim. Às vezes é lembrar ao outro e contar ao outro que ele tem um pai. E até chegar em coisas mais sérias. Porque Jesus, quando veio, ele se identificou de tal forma com cada um de nós, que ele chegou a dizer que o que a gente fizer ao menor, é a ele que a gente faz. Os grandes santos tiveram tanta experiência. São Martinho de Tours, ele não era de uma família cristã, mas ele ficava encantado de escutar as pregações na sinagoga. E aí o pai dele foi ficando invocado com aquilo, mandou ele para o exército romano. Manda esse menino para o exército, está arrumando um caminho, não está bom não. E aí ele estava com a cavalaria, estava num determinado ponto, em Tours, quando ele encontra um mendigo tremendo demais de frio e pede ajuda. Ele não tem dúvida não, ele pega a espada dele e divide o manto dele em dois. Metade para mim, metade para você. Somos irmãos. De noite, ele recebe a visita de Jesus enrolado no pedaço de manto dele e fala, obrigado por ter cuidado do meu frio. Se vocês quiserem ler, entre no Google que vocês verão. São Martinho de Tours. Essa história é famosa. Mas é porque a gente não presta atenção. Porque se eu não sou capaz de imaginar que Deus habita em mim, como é que eu vou poder imaginar que o Deus habita no outro? E que essa frase que ele falou, o que você fizer ao menor, é a mim que você faz. E se a gente pensa que eu ia cuidar tanto de Jesus, se eu ia deixar ele ter dor, e o outro que está ali do seu lado com dor? Pode ser só uma dor de cabeça. Pode ser um sofrimento porque naquele momento está vivendo um momento difícil. E o que eu posso fazer de concreto para o meu irmão agora? Primeiro que eu posso não ter o dia seguinte. Às vezes ele também não tem o dia seguinte. Então nós temos que parar de adiar.
Nós temos que parar de adiar as coisas. Nós temos que encarar as coisas agora. É hoje. Porque é tão interessante que um dia eu recebi um convite para estar numa reunião. E eu fui. E aí uma pessoa fez um discurso belíssimo de todo o projeto da vida dela quando ela aposentar. Belíssimo. Centrado nos pobres. Lindo o discurso. Aí quando ela terminou, eu falei, eu queria pontuar duas coisas. Os pobres não são um objeto que eu vou cuidar depois que eu aposentar. É meu irmão. Segundo, que eu não sei se você pensou, você pode não aposentar. Você pode morrer hoje. Ela chorava tanto que disse que eu tinha destruído tudo. Falei, que bom que eu destruí no tempo que você ainda pode reconstruir. E se você quer fazer algo, é agora. Não é amanhã, nem é de tarde. É agora. Porque o dia inteiro você vai cruzar com alguém que precisa de ser levantado, de ser encorajado. Então, quando a gente chega no final de um ano litúrgico com a palavra dessa, sede compassivos, eu vou ser só serei bendita do meu Pai o dia que eu me descentrar e centrar no lugar certo, e centrar nele, e viver para Deus, e não viver para mim. Então, o momento que nós temos agora no final de ano, antes do Natal, de repensar a nossa caminhada espiritual. Eu não preciso que o outro fale comigo. Eu preciso sentar diante do Santíssimo e falar como é que está a minha caminhada espiritual, Jesus. Até onde que a dor e o sofrimento do outro está me incomodando. Ou eu estou fingindo que eu não estou vendo o outro sofrer. Porque às vezes é mais fácil. Fugir ou fingir é mais interessante. Ou dar uma esmola e não saber nem qual que é a história do outro. Às vezes é muito mais fácil. Mas, de verdade, avaliar como é que estamos vivendo o título que a gente se colocou de cristão, católico, e de dizer, eu creio em Deus, Pai de todos. Não dá para brincar diante de Deus. Se existe uma pessoa, que hoje eu comentei no consultório, que alegria saber que alguém vê, e é Ele. E não temos que esconder, Ele está vendo. Então, a gente ter a coragem de mais de uma vez, falar para vocês, ficar nu. Coloque a sua vida diante dele e fala, aonde, Senhor? Eu estou fugindo dos outros, estou me centrando só em mim, e não estou convivendo porque eu não quero problemas. Eu quero o meu comodismo, o meu mundinho, e não quero me envolver com o outro. Porque isso dá trabalho, claro. Dá trabalho. Cuidar do outro vai te dar trabalho. Né? Pedir para o outro vai te dar trabalho. Recebi um telefonema, Filó, vê o que você pode nos ajudar. Não sei nem quem ligou, nem quem está doente, sei nada. Mas é um irmão. Era um empresário. Perdeu absolutamente tudo, está quebrado. Está numa depressão grave. Está sendo cuidado a nível de psiquiatria, num atendimento que não está trazendo nenhum resultado, está em risco de autoextermínio. O que você pode fazer por ele? Falei, eu nada, mas Deus fez um monte de contato na minha vida, né? Pega um telefone, liga para um colega psiquiatra e fala, amiga, você pode ajudar a salvar um? De graça. Convênio de Jesus é sempre de urgência e de graça. Convênio de Jesus, por enquanto não pode pagar, mas precisa viver, precisa ter coragem de recomeçar. Precisa acreditar que tem um pai. E para ele acreditar que ele tem um pai, nós temos que ser irmãos. É simples assim. Para ele acreditar que tem um pai, que cuida dele, que pensa nele, nós, muitas vezes, teremos que ir em nome do nosso pai. Eu vim aqui porque o meu pai, o nosso pai, me mandou, porque ele sabia que você estava sofrendo. Vim cá só para me te dar um abraço. Eu vim cá só para te dar esse remédio. Vim cá fazer uma sopa para você. Vim cá para lavar uma roupa para você. O que custa? Nada. Nada. Apenas exercitar o amor. É isso. É compaixão, é ter a capacidade de estar no lugar do outro. Coloca por um minuto no lugar do outro.
Não julgue. Sabe o que é bom da compaixão? Porque você tira o peso do passado e não vai projetar futuro. Você tem que resolver o problema do outro agora. Você vai receber um telefone e falar, estou com dor de ouvido, no meu caso. O que eu posso fazer? Vem cá agora. Até chegar aqui, dá uma novalgia no Tilenol, daqui a pouco você chega. Para o menino já chegar com menos dor. Estou falando o básico. Mas o que você pode fazer diante de uma situação? Agora. Sempre tem algo que a gente pode fazer. E aí tem uma coisa interessante. Se a gente não souber o que fazer, para e reza. Fala, Jesus, o que eu tenho que fazer agora? E espera só um minutinho, porque ele vai dar um jeito, ele vai te falar. Ele vai dar um jeito de você entender o que é para ser feito. E sempre pergunta para o outro, como é que eu posso, o que eu posso fazer por você agora, se você estiver diante? O que você precisa? Porque senão a gente acaba ajudando com aquilo que a gente acha que o outro está precisando, às vezes não é aquilo, né? O que você quer que eu faça agora? Nesse momento. Se você não puder, sempre tem alguém, você conhece alguém, sempre Deus põe alguém no nosso caminho. A gente faz uma rede, e podemos fazer uma rede do bem, para ajudar o outro irmão a caminhar. A gente tem que entender que a gente anda escorado, né, uns nos outros. O dia que a gente entender, isso é interessante. A hora que um cai e fala, levanta, agora uma outra hora eu que caio, o outro levanta a gente, e vamos andando junto. Mas essa palavra é para a gente repensar, é para a gente ter a coragem de pedir a Deus que nos cure, para que a gente possa viver em profundidade aquilo que Ele fez. A vida de Jesus era viver e pregar o reino. E eu fico pensando, qual é a preocupação que a gente tem com o reino de Deus? Fala, Filó, não dá tempo nem de eu pensar nisso, eu nem lembrava disso. Pois é, mas Ele deixou essa missão para nós. Somos nós que damos sequência nisso. Esquecemos essa palavra do reino, esquecemos a palavra da compaixão, esquecemos que somos irmãos e cada um defende o seu. Está errado. E às vezes eu fiquei pensando que às vezes se alguém olhar a minha vida, vai ver situações que eu só estou achando que a vida está boa, que eu estou sendo injusta, ou que eu estou vivendo alguma injustiça em relação ao meu irmão, que eu deveria melhorar em tantas outras coisas. Então é preciso que a gente tenha coragem. Se nós vamos começar um ano novo e vamos terminar um ano, estamos terminando um ano litúrgico e vamos começar um ano novo, qual é a nossa proposta? Será que a gente tem coragem de falar para Jesus, eu quero uma conversão real? Eu realmente quero o Senhor como centro da minha vida? Eu quero me descentrar? Eu quero parar de viver em função do meu próprio umbigo e viver aquilo que o Senhor deseja para a minha vida? E quero trabalhar para uma sociedade mais fraterna, uma sociedade mais solidária, uma sociedade de maior justiça uns com os outros? É cruel. Vocês imaginem que agora, hoje, segunda-feira, a gente discutindo sobre doença, sobre vacina, apesar de ter uma onda aí para não vacinar, está crescendo uma bactéria que está sendo responsável por muita morte e meningite, e ela é coberta só dentro de uma vacina que só as crianças que tomam ela particular têm, e a nível de saúde pública. É cruel escutar isso. É cruel saber isso. É cruel contar isso para um pai que ganha um salário mínimo e a vacina custa mais de R$300 cada dose. É cruel. E eu fico pensando até quando eu, como pediatra, nós todos como pediatras, vamos ficar calados. E não vamos fazer algo de verdade, uma mobilização da sociedade, para que isso aconteça para todos. Não é só para o meu neto, não é só para o seu filho, para todos. É injusto. Por que o outro não pode pagar? Qual o risco de morrer ou ter uma sequela grave? Porque não pode pagar? Isso pode agradar a Deus? Não pode. Isso é cruel. Como é que a gente vai continuar ainda num sistema de saúde onde eu recebo um telefonema e eu tenho que escolher quem entra? Porque não tem vaga para todos. Isso são todos os dias da minha vida. É cruel. Até quando? Santa Casa está na luta para aumentar mais 10 leitos, mas é cruel.
Até quando? Então a gente vai vivendo situação de injustiça todos os dias, e eu falo com Jesus, a nossa consciência vai ficando amortecida. De tanto ver dor e sofrimento, vai amortecendo. Isso não pode. É seu irmão. É alguém que precisa e tem o direito, quanto qualquer um de nós, de ter a vida, e a vida em plenitude. É duro. Foi tão bacana em Londres, porque sempre as mulheres, sempre as mães. Mãe é uma raça única. E tinha a vacina tríplice, né? É tão interessante que a vacina tríplice, quando ela existiu, quando ela começou essa tríplice comum, por causa do componente da coqueluche, ela dava muita convulsão. Ainda dá. Então, as mães em Londres fizeram uma marcha e não vacinaram os filhos. Então, começou a ter uma epidemia de coqueluche e tudo mais. Então, foram chamados os maiores cientistas que tinham que abrandar essa função, porque as mães fizeram passeata e falaram, não vacinamos os nossos filhos. Aí os cientistas descobriram essa tríplice, que é a celular, que não dá crise convulsiva, que só os meninos que têm poder aquisitivo vacina. Ou as crianças que já nascem tendo crise convulsiva, o governo paga. Fora isso, corre-se o risco. Então, não é brinquedo, porque às vezes quando a gente mobiliza, quando a gente acorda e começa a entender que o sangue dele é igual ao meu, que a carne dele é igual à minha, que quem nos criou é o mesmo, nós vamos começar a reagir pelo amor. Não com armas, mas pela força de um conhecimento e de um sentimento que nos une, saber que pertencemos ao mesmo Pai. Então, se a gente não toma conhecimento, o sofrimento do outro não chega em mim, porque a minha família está ali numa ilha protegida, o outro, tudo bem. Está errado. É igual. Mas você imagina que briga compramos? E eu nunca vou me esquecer de um diretor, que na época que eu ficava no Baleia, e ele já morreu, e eu era pediatra da menina dele. E aí, quando faltava alguma coisa para as crianças, eu descia para a sala da diretoria e falava, está faltando tal coisa. Ele falou, Filó, não tem jeito. Eu falei, eu queria que você respondesse para mim com essa expressão, se eu estivesse cuidando da sua filha agora. Aí você pega pesado, não, é filho do outro, é importante tanto quanto. E não tem jeito, você pega pesado. Eu não vou sair daqui enquanto não resolver o problema. E não saí, eu era muito enjoada, continuo sendo, mas eu era pior. Mas resolvia, mas às vezes na força, assim, de abusar do sentimento, porque infelizmente às vezes não tocava. Um dia ele me disse, você tira os meninos do lixo para devolvê-los ao lixo. Falei, talvez a minha função seja tirá-los do lixo para viver mesmo, talvez a sua seja não permitir que eles continuem. Repense. Então é preciso que a gente tenha coragem. Mas por que eu vou me comprometer tanto com o outro? Porque, na verdade, eu cuido do meu próprio Deus. É Jesus que sofre ali. E continua sofrendo no irmão, porque ele se identificou com o menor. Com o menor. Enquanto a gente não tomar essa consciência, nós vamos viver esse cristianismo morno. Nós, cristãos, se não incomodarmos, está errado. Se a nossa religião não estiver cutucando o outro, está errado. Se eu não estiver tendo sentimentos de compaixão do lado de alguém, dando dignidade para o outro, para nascer e para morrer e para viver, está errado. Nós temos que reagir por causa do amor. É a compaixão. Eu tenho que estar sensibilizado pela dor do outro. Aonde eu souber que alguém sofre, se ninguém foi ainda, eu tenho que ir. E falar, o que eu posso fazer por você? Agora. Não é amanhã. Ah, não, vou visitar fulano amanhã, e ele se ele morrer hoje, não fiz o que ele precisava. Não tenha medo de estar com alguém que está sofrendo. Não tenha medo de estar com quem está morrendo. Porque às vezes a pessoa que está morrendo vive uma solidão horrorosa. Porque para todo mundo que ela vai falar alguma coisa, a pessoa fala, nada, você está ótima, vai viver tantos anos. E às vezes a pessoa está angustiada porque ela quer contar que ela tem uma senha numa conta tal, que ela quer deixar aquele gato para não sei quem, o cachorro para não sei quem, aquela roupa para não sei quem. Escute o outro. Aonde você dói? O que eu posso fazer para melhorar agora?
Sede compassivos como vosso Pai é compassivo. E às vezes a gente quer que Deus tenha compaixão de nós e a gente não tem com o outro. A gente exige muito de lá para cá e não exigimos daqui para lá. Compreendem? Então é preciso que a gente tenha uma avaliação de consciência pesada, verdadeira conosco. Vamos pedir a Jesus que venha nos curar, nos libertar, saciar a nossa sede, a nossa fome, mas para que a gente possa saber reconhecer isso no nosso irmão. Porque às vezes é só quando eu sou fragilizado, quando eu sinto uma dor, é que eu sou capaz de perceber a dor do outro. Mas não é possível que a gente tenha que viver tudo para ser capaz de perceber o outro. Sabe o que muda? É o olhar de amor. Olhe para o outro e tente ver o outro direito. Olhe nos olhos do outro. Olhe. Hoje entrou uma mãe lá no consultório e eu falei com ela, você está com um problema, me dá a bolsa, tem algo errado na sua perna. Ela falou, eu falei, Claudia, você está mancando. Ela falou, puxa vida, porque está doendo aqui no quadril. Eu falei, então dá a bolsa, que é menos peso, vamos lá. Tenha coragem, dá aqui sua bolsa. Como é que você percebeu? Eu falei, minha filha, a gente tem que olhar uns para os outros e ver que o andar tem algo errado. É preciso olhar, nós paramos de olhar. Porque a gente está tão voltado para a gente mesmo, que até para amar, eu só amo quando você me dá de volta algo que sacia a minha necessidade. A gente não consegue mais fazer nada gratuitamente. A gente não consegue mais apenas dar por dar. Por que você está fazendo isso gratuitamente? Que eu aprendi com o meu pai. O que ele me cobra? Nada. Ele dá, e dá inúmeras graças, inúmeras bênçãos, desde que a gente amanhece. E por que a gente não faz a mesma coisa? Porque a gente só pensa em nós mesmos, no próprio umbigo. Então, venham benditos do meu Pai. Venham. Você que descentrou, você que foi capaz de olhar para o outro, você que foi capaz de me ver no outro. Vinde, benditos do meu Pai, que semeou o amor, a misericórdia, a compaixão e revelou que existe um Pai. Nós não vamos estar diante de Deus e falar, olha o que eu fiz para o Senhor. Não, olha o que eu fiz pelo meu irmão. Só isso que vai valer. Olha o que eu fiz pelo meu irmão. Isso é interessante, porque todos os dias agora eu sei que vocês, além de dar comida, que eu sei que vocês estão dando na rua, vocês vão parar diante de Deus à noite e vai se avaliar e falar, o que eu fiz de bom para alguém hoje? Aonde eu fiz o papel que o meu pai faria? Como é que eu fui capaz de aliviar a dor de alguém hoje? Pela minha presença, pelo meu carinho, pelo meu abraço, pelo meu afeto, por estimular e colocar esperança no outro, dar ao outro coragem para continuar a caminhada, falar, não desista, a coisa vai melhorar. Aonde eu abri caminho para alguém? Então, se a gente fizer isso todos os dias, é preciso que a gente se coloque diante de Deus todo dia, para que a gente possa realmente ser filho do Altíssimo. Né? Então, hoje, a oração de hoje é linda, que fala, Senhor, levantai o ânimo dos vossos filhos e filhas, para que eles possam viver a sua ternura, a sua misericórdia, para que a gente possa ser sinal desse amor, dessa misericórdia no mundo. Como é que o cristão e o católico, como é que nós vamos pôr fogo no mundo? Pelo amor. O dia que a gente começar a acudir uns aos outros, o dia que as pessoas verem a gente cuidando uns dos outros, elas vão ficar muito incomodadas. Fala, você está ganhando quanto nisso? Qual é o seu estímulo para isso? Fala a mesma coisa que Jesus fez por mim. É o mínimo que eu posso fazer por ele, é cuidando do meu irmão. Vamos pensar nisso. Vamos tirar as nossas máscaras de verdade, de bons cristãos. Ter coragem de olhar para nós, né, para o amor, nossa consciência diante de Deus. Tem uma frase na Bíblia que me incomoda, assim, né, porque ela mexe comigo e fala, não se justifique diante de Deus. Não se justifique, ele já viu. Você tem que ficar explicando, sabe por que eu fiz isso? Por causa daquilo que... Não. Fala, eu fiz, Senhor. Sou pecador. Eu fiz. Não deveria, mas fiz. Então a gente tem que ter coragem de falar, eu fiz porque me faltou a sua graça. Me faltou porque eu não pedi. Me faltou porque eu não tive, né, a humildade de falar, Senhor, me ajuda aqui que eu não sou capaz.
Eu ainda sou egoísta demais para querer dividir as minhas coisas com o outro. Mas vamos pedir, tudo é graça. A gente não consegue as coisas porque a gente é bacana, não. Mas é porque a gente pede. Fala, Senhor, eu quero cumprir essa palavra do Evangelho. Eu quero encerrar esse ano com propostas espirituais. Com um monte de propostas que vocês também têm para a vida de vocês. Mas com crescimento espiritual. Então, o que a gente precisa para crescer espiritualmente? Para que a gente possa revelar a misericórdia, a bondade, o amor de um Deus que é vivo. E se você já experimentou, é preciso que a gente deixe o outro experimentar. Mas experimente pela sua ação, pela sua delicadeza, sua bondade. Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos colocar diante de Deus e pedir a Ele agora, nesse momento, que Ele tenha misericórdia de nós. Vamos repetir uma frase que vocês vão ver a transformação que ela fará em vocês. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade. Jesus nos diz, se o grão de trigo caído na terra não morrer, permanece só, mas se morrer, produz muito fruto. Palavra da salvação. Fico pensando, quem de nós hoje, quando escuta uma palavra dessa, não treme? Se o grão de trigo não cair na terra, não morrer, vai permanecer só, né? Se ele não cair, mas se ele cair, vai produzir muito fruto. Fico imaginando isso para nós, ouvirmos isso 2000 anos depois, quando nenhum de nós conviveu com Jesus. Não convivemos com Ele como homem. Não vimos as ações dEle ao vivo. Não pudemos desfrutar do olhar dEle, dos abraços dEle, da ternura dEle. Então, essa palavra, essa frase solta 2000 anos depois, no mundo da sociedade do cansaço, o que isso mexe com cada um de nós? A gente para e pensa, como é que eu vou viver isso hoje? E quando eu penso que nós fizemos uma caminhada grande nessa quaresma, repensando, e hoje, mais uma vez, nós estamos às portas da Semana Santa. Às portas. Eu fico pensando que essa frase hoje, para mim e para cada um de nós, um convite. Um convite a estar, porque aqui, diante de uma frase dessa, nós estamos diante do mistério do amor. A questão de Jesus conosco hoje é, vocês estão dispostos, cada um de nós, a viver a aventura de ser amado? Uma consciência que existir é muito mais do que respirar, do que comer. Existir é existir com. Será que nós já desenvolvemos a capacidade de imaginar que existir eu existo com alguém? E esse alguém que Ele nos convida é Ele mesmo. Então você está disposto a entender que a sua vida e que Deus te convida para viver é uma proposta muito além do que a gente pode imaginar? Ele nos convida a estar diante de um mistério. O que é isso, Senhor? Se o grão de trigo não morrer, como é que eu posso ver isso hoje na minha vida simples? Na minha vida só de trabalho ali, como eu vivo essa frase de Deus? Como que isso vai mexer comigo? Entender que a nossa vida, nenhum de nós é pronto, mas que cada um de nós é uma série de transformações. A nossa vida é um eterno recomeço. Nós estamos sempre começando de novo. Então, é um momento da gente parar, se colocar como cristão, entender aonde eu estou. Qual é a minha consciência diante de um convite desse de Jesus? Para viver profundamente um amor. De viver uma vida de entrega profunda ao Pai e ao irmão,
Como é que eu me situo nisso hoje? Falo, Filó, mas é muita dificuldade, eu não sei se eu estou disposta a viver tudo isso. Por que a gente não está disposto a fazer uma entrega? Porque nós ainda estamos muito presos em nós mesmos. Porque o que Jesus quer dizer aqui é que, assim como o grão tem uma casca, tem um invólucro, nossa vida está envolvida numa casca. E que a nossa vida verdadeira só vai ser libertada o dia que a gente permitir quebrar isso. E essa casca que nós temos que quebrar chama-se egoísmo. O egoísmo é a fonte, a raiz de todo pecado. Se a gente parar e pensar bem, ele é a raiz. Mas o quanto que é difícil eu sair de mim. Então eu fico sempre afagando o meu falso ego, né? Aquele que quer fazer com que eu seja sempre inflado, sempre o melhor, o maior, né? Sempre correndo atrás dos S's da vida, do sucesso, né? Do dinheiro, da fama. Os 3 pontos de poder. Quando Jesus nos coloca uma outra realidade. Então, o que Jesus quer hoje, nessa noite, né? Que quando a gente é confrontado com essa palavra, nós somos confrontados para começar a viver uma vida espiritual de verdade. E vida espiritual não é vida de ilusão, não, Virgínia, não é para devagar, não, é real. É conviver e viver um amor real por Deus acima de todas as coisas e ao próximo. Mas como é que eu vou viver isso quando Ele me chama para viver isso aqui? Ele está nos convidando para viver uma vida de verdade, uma vida que vale a pena ser vivida. E aí eu penso e pergunto para você, como eu pensei muito, o que é vida? Isso é uma coisa que cada um de nós precisa pensar. O que é vida para você? E se a gente vai despertando a consciência que nós nascemos dele, que nós não somos, nenhum de nós se criou, nós não somos o absoluto em nós mesmos, nós não conseguimos fazer nada por nós. Nós somos criados, amados. E se eu sei que eu caminho a cada dia, nós somos convidados, não é para ser um ser para a morte, mas ser um ser para cada dia para renascer. Essa é a proposta. Como é que eu estou vivendo e propondo isso para mim? Até que dia que eu vou viver na ilusão? Porque, na verdade, a nossa vida é desmascarar a ilusão 24 horas. Tanto que o mundo nos puxa para uma realidade que é uma ilusão. E é onde a nossa vida consiste em aprender a se conhecer, saber que viemos de um Pai e que voltamos para esse Pai. Então, como é que eu estou construindo a minha vida? Essa é a proposta dele. Até que dia que você vai viver somente para você mesmo? Somente voltado para o seu próprio umbigo, incapaz de ver o que está ali, incapaz de pensar num Pai que nos criou, fez irmãos. Então, a palavra de Deus, se ela não tiver um impacto em nós, esse discurso de Jesus é belíssimo, mas se não tiver esse impacto em nós, que Páscoa vamos viver? Que Páscoa? Como é que nós vamos viver uma Semana Santa? Por isso que o povo viaja Semana Santa. Diz que é cristão. Meu coração até dói quando fala, não, estou com viagem marcada. Falo, não. Até seguro assim lá no consultório para não me falar. Morro da língua. Porque é duro. Como que nós, nesse século, como que nós fazemos descaso desse amor de Deus por nós? Porque se Ele não morresse por nós, aí sim poderíamos chorar muito. Então, como é que esse amor dele não nos faz tremer, a fazer com que a gente transforme a nossa vida? E nós vamos viver nessa situação de normose, na nossa zoninha de conforto, e não fazemos nenhum progresso. E Deus Pai fala, eu já falei isso, vou repetir. Como que vocês sofrem por não conseguir os bens materiais que vocês querem, mas ninguém sofre por não conseguir nenhum ganho espiritual?
E eu falo com vocês, assim, de irmão, né? Nós temos que acordar. Nós temos que começar a ver a nossa vida e falar: Jesus, como é que eu vou caminhar com tanto defeito, com tanto vício, se eu não estou fazendo nenhum trabalho em mim para conseguir viver as virtudes? Como eu vou conseguir entender essa palavra que o Senhor mandou? Como eu vou conseguir? Deus é tão misericordioso e tão bom que Ele pôs um exemplo na natureza para que a gente pudesse ver, que é o bicho da seda. O bicho da seda é a maior metáfora espiritual que existe para nós. Mas se a gente vê, não presta atenção. A gente não vê. A gente olha e não vê, a gente não repara. Olha a história do bichinho da seda, era uma lagarta que arrastava, andava ali no chão. Até quando ela completa o ciclo, ela entra, para, fecha toda no casulo, e ali dentro ela passa por uma transformação. Ela murcha toda, e ela começa a arrancar. Arranca os olhos, ela vai arrancando tanta coisa dentro dela, até que ela vai passando por uma fase intermediária, até o momento que ela se transforma numa borboleta, abre e voa. É porque o propósito de Deus para nós é que a gente tire tanto peso de barro para se transformar em algo espiritual. A nossa transferência daqui para o céu, ela não pode ser levada no peso. Lá é o eterno, aqui é o temporal, lá é o eterno, definitivo. Então nós temos que trabalhar em nós a nossa caminhada. Então a gente não entendeu que para ser caminhante, peregrino, a gente não carrega muita coisa, e para se carregar muita coisa tem peso, não anda. Então eu fico imaginando São João da Cruz, que quando ele pregar no convento, as freirinhas por fim ficavam com o pescocinho para cima. E ele falava assim: por que vocês estão todos olhando para cima? Porque o sol está aí em cima. Ele levitava enquanto ele falava. De tão leve que ele era. Ele ia falando com o povo e levitando. De repente o povo está todo olhando para cima. Por que vocês estão olhando aqui? Não, porque o sol está aí. Ele não percebia. De tão leve que ele já estava. E aí vocês imaginam o nosso inverso, tanto peso, que para deslocar a situação não é mole, não, fala a verdade. Então, a proposta da nossa caminhada, de fazer dessa Páscoa um renascimento, de ter coragem de se olhar e falar: Senhor, eu preciso morrer para minhas coisas próprias, para esse amor próprio, que na verdade ele é doentio e que faz com que eu pense só em mim. Não é que Jesus não está mandando ninguém deixar de se amar, não é isso. É esse exagero do amor próprio exacerbado que me impede de ver o outro. De que a gente não consegue ver aquilo que Deus fez. Que nós todos estamos aqui, somos irmãos. Estamos aqui apenas para viver um desafio, de aprender a amar. Mas se a gente não quiser, pensem nisso. O amor é a maior seiva que põe todo mundo para andar. O amor é aquilo que traz vitalidade para você. Percebe alguém apaixonado? Ele tem uma força, uma energia para trabalhar louca. Quando ele está apaixonado. Se ele perde alguém e fica na tristeza, no desânimo, só quer a morte. Não é assim? É assim. Porque é o amor é uma energia que te traz vitalidade. A ausência de amor em nós nos faz ficar abatidos. Tira a garra da vida. Então, qual é a grande força que você tem? Qual é o grande motivador da sua vida? Porque quando você tem uma grande motivação, uma grande força, como Jesus tinha uma grande razão, ele era uma pessoa que o amor dele contagiava. Então, se a gente começar a prestar atenção e procurar viver o amor, todos os nossos sentidos nós vamos perceber a presença de Deus. Pelo nosso olhar, pelo ouvir, pelo paladar, pelo cheiro. Vocês vão até sentir o cheiro dele. Vocês vão começar a perceber as coisas de Deus. Mas enquanto a gente não aprender a viver esse mistério de amor, todos os nossos sentidos atrofiam. Porque, na verdade, no mundo que nós estamos vivendo, só tem dois sentidos que estão sendo muito chamados. Quais são?
que as pessoas mais te perguntam? Você viu tal coisa, não é assim? Fulano, você viu o que aconteceu? Fulano, você escutou? Então a gente só tem trabalhado a visão e a audição. O resto dos sentidos em nós está atrofiado. Porque o mundo te chama o tempo inteiro e o mundo que nós estamos é visual. O mundo inteiro olha, te avalia pelo que você se mostra. No mundo que não te convida a ser nada, mas a ter muita coisa. Fiquei tão triste que eu fiquei sabendo que tem uma escola de medicina em São Paulo, interior de São Paulo, que é onde os estudantes só balançam um para o outro a chave do carro para disputar qual é o carro mais chique. Fiquei tão triste quando eu fiquei sabendo disso ontem, tão triste. Que não é essa a missão de ser médico. Fiquei tão triste. Porque se são só estudantes, se balançam a chave um para o outro, para ver quem tem mais poder, que não é dele, é do pai. Que coisa lamentável que eu criei. Se fosse meu filho, eu ia chorar muito de saber o que eu criei. Um nada. Um nada. Porque o que essa pessoa tem? Nada. Tire tudo dela e ela será o quê? Nada. Isso é muito triste. Porque quando o ser humano você vai avaliar, quando você puder tirar tudo e descobrir quais os recursos que ele tem para permanecer de pé. E a gente tem que dar para o filho Deus. O resto ele luta para conseguir. Isso é muito sério. Isso é de chorar. Porque como é que uma pessoa dessa pode cuidar de você? Pensem nisso. Então, quando eu fico pensando nessa saída da história, não é? Mas é porque isso me chocou profundamente. Mas é porque quando Jesus nos convida para uma missão dessa, numa consciência de ser amado, sentir-se amado, que a nossa vida vai traduzir-se numa resposta desse amor que eu recebo. Então, por isso, a única coisa que eu tenho para viver e dar é amar. Então, se eu descubro que a minha vida é uma fonte de amor, porque eu recebo, esse amor é multiplicador. Quantas possibilidades estão escondidas dentro de nós, dentro de cada um de nós, para viver uma vida de verdade que Deus te convida. E nós estamos amarrados no nosso nada, porque temos medo de nos entregar, porque não a conhecemos, não confiamos. Então a gente vive no medo. A gente vive parado, falando assim, gente, esse povo acredita em Deus, será que é bom mesmo? Será que vale a pena acreditar mesmo? Será que vale a pena crer em Jesus? E porque não acreditamos o bastante, não temos coragem de fazer o que o outro faz, ficamos paralisados. E a nossa vida fica atrofiada. E pelo medo eu não construo nada. Então, esse convite de Jesus de estar diante de um mistério e falar, você quer viver uma vida capaz de transformar tudo? É uma proposta, mas uma proposta audaciosa. De ser como o bicho da seda que quando vai voar, não se lembra mais do que passou. Antes ele arrastava, agora voa. Essa é a nossa proposta. De sair de ser esses seres tão mais ou menos que somos e permitir a Deus que quebre, que nos quebre. E que permita que a vida verdadeira que está dentro de nós desabroche. Por isso que eu perguntei no início, qual de nós que quando escuta essa frase não treme? Porque, na verdade, a proposta de Jesus para nós é uma transformação da nossa vida. Dessa vidinha mais ou menos que a gente criou para nós. Eu falo que a gente se prendeu no nosso próprio ateliê, tão pequenininho, com sonhos tão pequenininhos, tudo tão pequenininho. E Deus tem um sonho tão grande para cada um de nós, e nós estamos fechados, porque temos medo de Deus. Temos medo de se comprometer. Temos medo de sofrer. Se você não quer sofrer, tem uma regra, não ame. Porque se você amar, você vai sofrer. Você vai se comprometer com o outro. A dor do outro vai ser a sua. Você vai trabalhar com, o que é compaixão? Eu estou com o outro. Então é preciso que a gente repense a nossa caminhada de cristão.
e falar o modelo que eu tenho de um Deus que veio nos ensinar a ser humano, é aprender a viver o amor até o extremo que ele viveu. Então, por que eu estou vivendo a minha vida tão encerrada em mim mesmo, me fechada, bloqueada, e eu não quero me encontrar? Porque a proposta de Jesus conosco é encontro, que o amor te leva a encontro. Encontro real, não é encontro virtual, não. Não é no computador, não. É de verdade. É claro que é mais fácil conviver pelo computador, porque aquilo, quando você não gosta do meu batom, não gosta da minha roupa, eu deleto. E ali eu reino. E ali eu sou o que eu acho que eu devo ser. Quando eu estou tete a tete, eu tenho que enfrentar alguém. Eu tenho que confrontar as ideias e tenho que assumir aquilo que sou. É difícil. Então, o virtual, o mundo virtual me aceita. O mundo real vai me questionar, vai cobrar. E a gente tem medo das convivências. A gente tem medo uns dos outros. A gente tem medo de viver, eu acho. Por isso ficamos tão fechados. E vivemos um mundo onde as pessoas... Onde a gente vive uma grande rede de comunicação. E o povo nunca foi tão sozinho. Vocês escutam as pessoas falando, mas com quem eu vou falar isso? As pessoas não têm tempo. Porque eu falei que nós vivemos uma sociedade do cansaço. E aí a gente escuta Jesus falando, vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Então ele nos seduz quando a gente escuta uma palavra dessa, sim. E ao mesmo tempo fala, Senhor, eu não sou capaz de viver isso. Não somos mesmo, não. Mas eu quero viver isso. É diferente. Eu quero viver. Como que eu vou viver? Pela sua graça. O Senhor me dá o caminho. Me ajuda, porque eu quero viver uma vida de cristão de verdade. Eu quero fazer as transformações que a vida exige para que eu possa voar. Então, que eu não tenha medo de arrancar em mim aquilo que não está bom. Aquilo que o Senhor olha para mim e fala, isso não está de acordo. Mas Ele não vai arrancar, simplesmente arrancar. A convivência com Jesus é algo tão encantador, que Ele vai te levando, Ele vai te mostrando aquilo que não está bom. E é você, por livre vontade, que fala com Ele, Jesus, isso não está de acordo com o fato de eu ser cristã e ser um filho de Deus. Isso não está de acordo. Ele não invade. Conviver com Jesus é uma das coisas mais deliciosas, mais encantadoras, porque Ele não vai te punir, ao contrário, Ele vai nos levando a ver. Jesus é aquele que nos tira a cegueira. Ele que vai abrir os nossos olhos para a realidade. Você fala, uai, é assim, engraçado, eu vi de outro jeito. Ele fala, é porque naquela época você via assim, distorcido. Quando eu te mostro, você fala, é assim, assim não pode. Ele fala, assim não está bom para o seu comportamento de cristão. E é tão encantador, porque Jesus vai nos levando, Ele vai nos transformando tão devagar, porque Ele só faz aquilo que a gente permite. Ele só entra na sua vida à medida que você abre um espaço. Mas é porque nós estamos numa época rica, que é a época da Quaresma, é a época que nós vamos adentrar a Semana Santa, é a época que eu preciso parar e falar, Jesus, como é que eu caminhei até aqui? Eu não sei como é que eu vou, quanto tempo eu tenho. Isso é uma coisa que me aflige. Porque eu lembro de quantas pessoas, eu já fui numa terdeia atender, pessoas que nunca me viram, não, já me viram, tinham me visto. Eu que nunca os tinha visto, e pessoas que na hora da morte ou diante de doenças, um senhor com um câncer de esôfago, com uma sonda, não conseguia engolir nem a própria saliva, e ele me agarrava, me pegava na mão e falava, por que eu não fiz isso? Por que eu não vivi isso? Por que eu rezei tão pouco? Por que eu fiz tão pouca coisa? O porquê? Nunca deixe a sua vida chegar nesse momento. O convite de Jesus é para agora, é para hoje. Colocar a nossa vida a serviço de um amor maior. Entrar nesse mistério de viver o amor, isso não tem preço. Poder se julgar nisso e ser transformado, quanta coisa, nós é que vamos ganhar. A gente acha que vai segurar a nossa vida, não, nós temos que perdê-la, mas perder por uma causa grande. Ter a coragem de entregar a nossa vida na mão de Deus, falar, faça o que o Senhor quiser. Essa é a proposta. Ele nos deu a vida, é verdade, nos deu, nos criou, por uma proposta de eternidade. Eu acho que a gente não tem essa dimensão.
Você imagina, a gente não poderia não existir, mas ele convidou. Falou, eu vou te criar porque eu te quero eternamente comigo, para viver uma alegria sem fim. E mesmo assim a gente tem medo desse Pai. Por que a gente evita esse Deus? Por que nós temos tantas restrições? O que nós sabemos, gente? Nada. Do próximo segundo sabemos o quê? Nada. Aquela pessoa que me teceu é o único que me conhece. Então eu tenho que ter uma confiança nele incondicional. Eu tenho que ter uma entrega nele incondicional. E pedir a ele que o mesmo amor que conduziu Jesus, o mesmo Espírito que conduziu Jesus, me conduza. Para que eu também tenha uma causa para viver, o reino dele. Que a vontade de fazer com que o reino dele se cumpra nesse mundo, seja a grande razão por que eu me levanto cada dia. Fala, Senhor, eu estou aqui às suas ordens, para correr por onde o Senhor precisar, acudir quem o Senhor quiser, aliviar quem o Senhor quiser, colocar quem o Senhor quiser de pé e dizer, temos um Pai, não desespere. Somos amados, se você ainda não sentiu isso. Porque eu acho que a pessoa que vive uma vida onde ela não tem a consciência que ela é amada, ela vive numa treva, numa escuridão. Saber ser amado é uma revolução. É uma revolução. Não tem nada igual quanto a consciência de que eu sou amado, esperado, desejado, acompanhado e eu não vivo só. Isso é uma coisa que não tem preço. Mas é preciso que a gente não tenha medo. Porque nós estamos paralisados diante desse mistério, né? De amor de Deus. Paralisado. Vamos adentrar. O convite é esse. Não tenha medo. Mas como é que eu vou, Senhor? Comigo. Porque eu te disse, nunca estarás sozinho. Eis que estou convosco. Então, por que a gente não começa a treinar a amar? Porque se a gente fica achando que Deus está esperando uma coisa grandiosa. Eu te digo, Deus espera que a cada minuto que eu viva, em cada coisa que você fizer na sua casa, seja um ato de amor. Porque tudo que a gente fizer sem amor foi tempo perdido. Mas tudo que a gente fizer, e tudo que a gente fizer, tiver por princípio Deus, tiver por princípio, tiver colocado Senhor Jesus, e tiver a intenção de viver com amor, a gente não tem dimensão de onde essa obra irá. Mas não pense fazer nada sozinho. Pode confiar. Filó, mas como é que eu vou viver com o Senhor só enquanto eu estudo? As pessoas que se aproximarem de você naquele dia, destile amor. Às vezes é uma informação que o outro quer, às vezes é só uma gentileza, às vezes é alguma coisa que você pode dizer obrigado. Por que a gente não pode viver num clima de amor dentro da nossa casa? Começamos ali a transformação, com as pessoas que estão perto de nós. Já falei isso, amar o próximo que mora no Japão é facílimo, quanto um deita, outra acorda, né? Assim, é muito fácil. Treinar, viver o amor aqui, agora, do lado, é difícil. Reconhecer o trabalho do outro para mim, que cuida de mim, é assim. O trabalho é pequeno, começa com pequenas coisas. Vá fazendo aquilo que o Senhor te apresenta agora. E vai estando à disposição do Senhor. Vocês acham que Ele vai desperdiçar uma vida que se coloca na mão dEle? Ele está louco para alguém falar assim, estou entregue. Ele vai falar, um louco, né? Me entregou. Deixa ver o que Ele fará. Claro que Ele vai fazer muito mais do que você ousou sonhar. Só existe um que nos conhece e que nos ama. Só existe um por quem vale a vida viver, ser vivida. Somente um vale a pena. E Ele é Jesus. Tudo mais na nossa vida é ilusão. E as pessoas vão te falar, mas você tem que viver para ter sucesso, de 15 minutos, 5 minutos. Sucesso passa, a fama passa, o dinheiro passa, o seu poder passa. E o que fica? Deus. Somente Ele fica. Somente Ele é que não vai passar na sua vida. Quando você tiver, seja em qualquer situação, o único que vai continuar te amando é Ele. Porque só Ele continua nos vendo como Ele nos vê. Então eu fico pensando que quanta coisa Deus gostaria que a gente vivesse de verdade. O quanto a gente precisa querer viver uma vida que valeu a pena viver. Uma vida que tenha uma marca, uma vida que tenha um cheiro, uma vida que tenha uma razão, uma vida que a gente tenha prazer em viver. Porque vocês imaginem, quando a gente tem filho,
e hoje eu tenho a oportunidade de viver com o neto, o que eu quero? Vê-lo correr, ver andar, estudar, ser feliz, ser um homem e ser o melhor homem que eu puder ver. E ele poder deslanchar. Eu fico imaginando que um pai, quando vê um filho caminhar, deve pensar assim, é meu filho, né? Quão tristeza deve ser para um pai ver um filho que não se alegra com nada, que nada é bom, que quer morrer. Ele que nos criou por uma vida de alegria, a pessoa pensa todo dia que vai suicidar, que quer acabar com a própria vida. Eu não vejo razão para viver. Tem 10 milhões. Porque não vê alegria em nada, e pensando sempre, Deus não me ama, porque Deus não cuida de mim, porque Deus não me deu aquilo que eu pensei tanto, e eu fico pensando. Quando você cria um filho, e ele está gripado, ele fala, mãe, me dá um picolé, um sorvete, você vai dar? Não vai dar. Você fala, meu bem, eu vou te dar um pé de moleque agora, vou te dar um doce de leite, vou te dar um bombom, um chocolate. Quando você sarar, eu te dou o sorvete. Se a gente faz isso com os nossos filhos, Deus faz assim conosco. Às vezes, naquele momento, Ele não te deu, e às vezes você está parado naquilo, porque tinha uma coisa muito maior para Ele te dar. E se naquele momento Ele te desse aquilo ia fazer um mal imenso para você. E como Ele é pai, e te ama, Ele cuida, e fala, agora, mesmo que você chore, eu não posso te dar. Eu te darei transformado lá na frente, muito melhor. O que nos impede de acreditar nisso? A pouca confiança que temos nele. Por que temos pouca confiança com ele? Porque convivemos pouco com ele. Como é que eu vou conviver mais com Jesus, Filó, e com o Pai? Rezando. Porque Deus quer na nossa vida encontros. E o primeiro encontro que Ele quer é com Ele. Como é que eu vou encontrar com Ele? Rezando. Quando eu vou rezar, eu vou me encontrar. Da mesma forma como eu vou me encontrar com você. Se eu marco de sentar com você para encontrar, eu não vou levar o celular, eu vou olhar no olho dela. E vou escutar o que ela tem para me dizer. E ela vai calar, depois eu vou falar. Isso é encontro. Quantos encontros você fez hoje no seu dia? Poucos, né? Porque, na verdade, a pessoa passa correndo e fala, como é que você está? Tudo bem. Se a pessoa queixar, você fala, Deus te ajuda, porque eu já corri. E assim vamos levando. Nós estamos vivendo uma vida muito superficial. E Jesus falou, não é isso que eu convido você. Eu te convido a viver uma vida com profundidade. Se comprometa com o outro até o fim. Viva com o outro até o fim. Não fuja do seu irmão. Mas o que nós podemos fazer por um Deus que nos ama? Viver o amor. Então, essa proposta de Jesus da nossa transformação é uma proposta belíssima. É isso que Ele quer dizer. Se o grão de trigo não morrer, tem que morrer o meu eu, meu falso eu. E eu tenho que ter a coragem de falar, Jesus, a minha vida sem o Senhor serve para quê? Para nada. Com o Senhor ela tem um sentido. Sem o Senhor eu sou o quê? Nada. Tire Jesus da sua vida e vê o que sobra. Nada. Coloque Jesus na sua vida e o que você terá? Tudo. 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 Porque Ele é o único que pode nos dar tudo. Porque Ele é o único que te conhece e sabe daquilo que é importante para você ser feliz. Mas não fique pensando só nas coisas materiais. Mas pense naquele progresso espiritual que você ainda não fez. Na obediência, no crescimento da nossa fé, na nossa humildade, em tolerar mais uns aos outros, em não julgar, em não condenar, em aprender a acolher, em aprender a ser hospitaleiro, né? Ter a hospitalidade em nós. Viver o amor diz que é viver, hospitalidade diz que é viver um dentro do outro. É ter espaço dentro do outro. É ter espaço, eu ter espaço dentro do seu coração e você ter espaço dentro do meu coração, dentro da minha vida. Acolher uns aos outros. Então, nós somos chamados hoje a repetir a vida de Jesus. Fala com Ele, não é fácil, querido. Não é fácil. Repetir os seus gestos. Repetir as suas palavras. Repetir o seu olhar. Repetir o seu aconchego. Repetir o colo que você deu.
Nós somos chamados a repetir a vida dele. Mas então, primeiro trabalhe em mim, me transforme, para que eu possa ajudar aquele que o Senhor colocar diante de mim. Ele não te dá o mundo inteiro, Ele te dá as pessoas que estão no seu caminho. É assim, é devagar, porque se cada um cuidar daquilo que está pertinho de você, nós vamos transformar o mundo inteiro. Não existe uma arma mais poderosa nesse mundo do que o amor. Não existe. Injete amor nas pessoas, elas serão capazes de voltar à vida. Quantas pessoas que estão morrendo, injete amor. E ela terá uma razão para levantar, para correr. Às vezes ela não levantou porque está achando que a vida não vale nada. E que a vida dela não vale nada. Dê uma razão. Não material. Dê uma razão de alma. Cante para ela uma música dela, que é a música de ser amado por Deus. Conte isso para alguém. Sem cobrança. Fala, só queria te contar isso. É uma verdade. Que Deus nos ama. Então é preciso que a gente primeiro deseje essa transformação. Peça a Deus a graça de não viver para nós mesmos, que é uma vidinha miúda, pequenininha, mas de permitir que se quebre em nós aquilo que nos impede de estar dentro desse mistério do amor de Deus. Esse é o nosso grande desafio, essa é a Páscoa, né? A vida do cristão é a Páscoa de todo dia. Porque cada coisa que você falou não para você e sim para Deus, você morreu para você e nasceu para o Senhor. Então, quantas coisas a gente tem que abrir mão em nós? Vamos pedir a Jesus com tanta coragem da nossa vida. Ter a coragem, né, que nós estamos encerrando, com a mesma palavra que começamos em Joel. Desnudar, rasgar. Essa vidinha tão mais ou menos. E falar com Ele, Senhor, eu quero ser cristão de verdade. Eu quero ser um discípulo de verdade. Eu quero que as pessoas olhem, e da mesma forma quando as pessoas falaram, eu quero ver Jesus, que eles possam nos olhar e falar, eu vi Jesus, pelas suas atitudes de amor, pela sua compreensão, pelo seu olhar, pelo seu abraço, pela até palavra que você não disse. Mas quão longe nós estamos de viver isso, se não tivermos a graça dele todos os dias. E eu vou tornar a insistir. Para ter essa transformação, eu preciso ter contato. O metal só vai ser transformado se ele entrar no fogo. Qual é o fogo que eu preciso? Do Espírito Santo de Deus. O único capaz de nos transformar é Ele, porque na primeira leitura de domingo, a profecia de Jeremias falava que o Senhor ia fazer uma nova e eterna aliança. E essa aliança seria escrita no meu, no seu, no coração de cada um de nós. E que Ele tiraria de nós o coração de pedra e nos daria um coração de carne. Porque a vivência do amor é o degelo. Vai tirar esse gelo em nós, essa pedra de gelo que dá dentro de nós. Vai nos colocar um coração de carne. Então é isso que nós temos que pedir nesse final da quaresma. Senhor, me dê um coração de carne, que a sua palavra esteja escrita dentro do meu coração. Que eu possa viver essa aliança que é eterna, que é uma aliança de amor, uma aliança que jamais será quebrada. Então, tire de nós essa casca e que essa vida verdadeira possa ser revelada. Essa aliança o Senhor prometeu há muitos anos. Vamos pedir a Ele que hoje se cumpra em nós. Que nós queremos poder viver de verdade essa palavra. Não queremos mais tremer diante dessa palavra, mas queremos pedir o Espírito Santo de Deus que venha quebrar toda resistência em nós, para que a gente possa, de verdade, viver essa palavra de Deus na pele. Que a gente não tenha medo de Deus. Não tenha medo de se entregar a Jesus. Não tenha medo de colocar na mão dele a rédea da sua vida, numa sociedade que te faz acreditar que você tem o controle de todas as coisas. É mentira. Não temos o controle de absolutamente nada. Não temos o controle de nada. Bastou uma chuva de 4 horas para mostrar que não damos conta de nada. Nem 4 horas, foi 20 minutos de chuva,
e destruiu a cidade? 20 minutos. Temos o controle de quê? Da ilusão que damos conta de alguma coisa. Vamos pedir a Deus a graça de quebrar a ilusão na nossa vida 24 horas por dia, para que Deus nos permita ver exatamente aquilo que somos, mas também a certeza que a gente ainda está longe de ser aquilo que Ele vê em nós, mas que Ele tem a liberdade de fazer em cada um de nós aquilo que somente Ele sabe que somos. Não vamos colocar resistência a Deus. Vamos viver uma Páscoa de verdade. Nós caminhamos até aqui. Descobrimos tantas coisas. Não vamos ter medo agora? Agora que chegou no momento de dar o salto, de fazer um salto imenso, não vamos recuar. Vamos começar a viver de verdade o que nos aguarda. E aí, principalmente porque nós sabemos quanto tempo nós temos aqui. Todo o progresso nosso no amor é feito aqui. Nenhum passo a mais lá. Então vamos repensar a nossa vida com muita coragem e assumindo um cristianismo verdadeiro. Jesus precisa de verdadeiros discípulos. Verdadeiros discípulos.